Boa tarde a todos. Eu, infelizmente, não pude participar desse almoço, gostaria muito, mas eu tive um compromisso às 10 horas da manhã, saí um pouco antes e acabei almoçando muito rapidamente para poder chegar aqui a essa hora. E eu gostaria, primeiro, de cumprimentar meus colegas de mesa, o Dr. Paulo, Renato, agradecer o convite, que, embora eu integre a comissão também de direito cooperativo, na verdade, ele me formulou um convite para participar aqui com vocês, né? Então, devo agradecer por esse convite. E, principalmente, pelo fato de estar do lado do meu grande amigo, Richard, que antes, a gente conversando ali, ele me disse assim: Adilson, você foi meu professor no mestrado e no doutorado. Aí eu, brincando, eu falei disso aí, então você não conseguiu se formar em nenhum dos dois, né? Eu conheço bem, sei que ele se formou, né? Mas isso me fez lembrar uma história de um juiz federal. Eu sou muito amigo de um determinado juiz federal. E um dia encontro com esse juiz federal aqui na Rua México, ali em frente à entrada, né, da Justiça Federal, e ele com um outro amigo dele do lado que eu não conhecia. Ele disse assim: Adilson, queria te apresentar o fulano, que é juiz federal também, é meu amigo. Muito prazer. Ele veio: eu já te conheço. Ele: já? Você participou da minha banca quando eu me candidatei à magistratura estadual, no TJ. Eu disse: caramba, se ele está aqui e não está lá, é porque lá ele foi reprovado. Já passou isso tudo na minha cabeça, já tem aquela pecha. Ele viu para mim na mesma hora e disse assim: não, mas não foi com você que eu fiquei reprovado, não, foi com o direito penal. Eu disse: puxa, que alívio, né? Até hoje eu sou amicíssimo dele, ele esteve aqui, firmou um convênio com o IAB e me deu muito bem. Então isso aí foi um alívio da sua parte e da dele, né? Me deixa mais tranquilo também. Bem, como todos dizem, eu vou repetir aqui porque é verdade, é muito difícil a gente falar depois de ouvir o Dr. Richard que tão brilhantemente fez a sua apresentação. Mas eu vou fazer um esforço e tentar chegar perto, pelo menos, né? O nosso tema é a tributação e o adequado tratamento do ato cooperativo nas perspectivas dos tribunais. Esse ato cooperativo é uma questão que já vem vendendo aí há muito tempo. Por quê? Porque a gente vai ver no slide mais adiante, a Constituição Federal, no artigo 146, ela diz assim: a lei tributária estabelecerá, determinará, né, disciplinará o adequado tratamento tributário do ato cooperativo. Embora a Lei 5.764 fale sobre o ato cooperado, mas ela não esgota aquilo que se espera do ato cooperado, o ato cooperativo. Por isso mesmo, essa sucessão de questões que são levadas ao julgamento nas instâncias administrativas, assim como no Poder Judiciário, por causa dessa incompreensão do que seja a cooperativa e do que seja o cooperado, ou a função de um, a função de outro, que não se confundem de forma alguma, como a gente vai poder ver. Já vimos alguma coisa e vamos tentar mostrar mais um pouco. Bom, a sociedade cooperativa, isso foi falado desde hoje de manhã, foi criada, melhor, a Lei das Cooperativas, é a Lei 5.764 de 1971. Quando você falou, 28 ou 38 anos? 48. Não, 48, 38? 78 tem 28 mais 19, 48 anos. 48 anos, mais velha do que eu, né, do que vocês, então, nem se fala, né? É uma lei bem antiga. Outro dia, numa sustentação aqui no TJ, aqui no Rio de Janeiro, eu ouvi um advogado citar a ministra Eliana Calmon, aposentada, né, mas chama de ministra ainda. Ela uma vez se referiu a essa lei dizendo que era uma lei velha e caduca. Ele disse: olha, eu não conheço lei velha nem lei caduca, eu conheço a lei em vigor, uma lei revogada, né? Se ela tem 48 anos e ainda está em vigor, mérito para a lei. Ao contrário dela, em vez de ser criticada, o Código Tributário é mais antigo, de 66, e, no entanto, ele está em vigor até hoje, e mais, não teve um artigo sequer considerado inconstitucional, do seu 189 ou 179, mais ou menos. Quer dizer, esse é o mérito para a lei, não é mesmo? Mérito da lei ou dos legisladores na ocasião. Então, essa lei é a lei em vigor, é a lei aplicável a todas as relações envolvendo cooperativas e cooperados.
ou cooperativados, tanto faz. O que é uma cooperativa? De modo geral, vocês já estão cansados de saber, mas só para lembrar e fixar melhor, a cooperativa é considerada pela doutrina como uma sociedade civil. O que tem isso de importância? Que nós devemos distinguir uma sociedade civil de uma sociedade empresária. Esse é um ponto importantíssimo para a gente considerar, porque uma coisa é a empresa que visa lucro, outra é a cooperativa que não visa lucro. O cooperado, aquele trabalho deles, não tem dono, não tem patrão, não tem chefe. Eles são os trabalhadores, eles são os cooperados ou cooperativados, são a própria cooperativa, ok? Então, isso é muito importante a gente distinguir a cooperativa como sociedade civil das demais sociedades empresárias que visam lucro. Outra característica das cooperativas, elas têm uma autonomia de autuação, ou seja, não precisam pedir autorização a ninguém. Cooperativas de crédito, aliás, hoje eu aprendi que são instituições de cooperativa, né, de crédito cooperativa, financeiras de crédito, uma coisa assim. É um nome que eu vou decorar porque, para mim, eram cooperativas de crédito, né? Então, vou ter que me atualizar. Vocês já estão atualizados, eu ainda não, ainda preciso, né? Então, você tem uma cooperativa de crédito que não precisa pedir autorização ao Banco Central, a ninguém para operar, tem cooperativas de consumo, de serviços, etc., etc., elas têm total autonomia para se constituírem e começarem a atuar independentemente, a não ser, lógico, o controle e a fiscalização de órgãos públicos para saber se ela está cumprindo aquelas regras naturais e a própria lei, em geral, que protegem a sociedade, mas não pedir autorização. O que é que rege isso também? Já foi falado aqui, hoje de manhã eu ouvi esse ponto. O que rege uma cooperativa? O princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade que, como eu diria assim, não é aquela história de todos por um, né, um por todos por um. É todos por todos e todos por todos. Quer dizer, não tem nada de um por todos nem todos por um. É todos por todos mesmo, porque cada trabalho de cada cooperativado, na verdade, é um trabalho de todos em conjunto. Você não pode, embora cada um tenha o seu interesse próprio, né, você não pode, eu vou voltar a isso mais adiante um pouquinho, você não pode individualizar, não, aquele aqui é um trabalho do cooperado, mas não é da cooperativa. Não, a cooperativa são os cooperados. Né? Bem, daí uma diferença entre cooperativados ou cooperados e cooperativa. Eu fiz ali coloquei uns bonequinhos ali que não ficaram muito nítidos, né? Mas eu quis mostrar que o somatório do trabalho dos cooperados é que constitui a cooperativa. Ou, no sentido inverso, a cooperativa não digo somatório propriamente, mas o conjunto do trabalho dos cooperados, aqueles que se uniram para criar eles próprios uma cooperativa. Qual é o papel da cooperativa? Como é que a gente distingue um do outro? A cooperativa é uma mera, não vou dizer, pode-se dizer uma intermediária, ela é uma gestora dos interesses dos cooperados. Só um minutinho, eu tenho a impressão de que esses slides ficam... Henrique, eles ficam aqui à disposição, se eles quiserem acessar, ficam à disposição, né? Então não precisam copiar os slides, não. Os slides você pode obter aqui, né, Henrique? Tá? Qualquer coisa, fala com o Henrique, que ele me garantiu, hein? Se não, faz queixa com o Henrique. Manda por e-mail? A pessoa manda e-mail para você, você... então isso, tá, gente? Você manda um e-mail para o IAB. É isso, tá ótimo, beleza. Bom, desculpe interromper, mas então a cooperativa é uma gestora dos interesses dos cooperativados. Ela não é ela quem atua, e é um caso interessante que eu vou comentar agora, um caso interessante que mostra bem a distinção entre a cooperativa e o cooperativado, o que cabe a um e o que cabe a outro. O que é o cooperativado? Enquanto a cooperativa é responsável tributária, quando for responsável tributário é aquele que não tem a relação pessoal e direta com o fato gerador, ou seja, no caso aqui, a prestação de serviço.
ela não tem a relação direta porque não é ela quem presta o serviço. Quem tem a relação direta com o fato gerador, aquilo que gera a obrigação de pagar o tributo, é o cooperado. E o cooperado, conforme o Código Tributário, é o contribuinte. A cooperativa nada mais é do que responsável indicado por lei quando for o caso. Então, o contribuinte é o contribuinte. E ele é quem revela, isso justifica, explica toda essa história, é ele quem revela a capacidade contributiva. Quem recebe o dinheiro não é a cooperativa, quem trabalha e recebe é o cooperado. Logo, é ele quem tem a capacidade de contribuir com os impostos, taxas e contribuições. Então, eu diria, resumindo tudo isso, que o cooperativado atua individualmente e no interesse próprio. Sim, eu estou precisando de trabalho, eu sou médico, por exemplo, eu vou a uma Unimed, um Bradesco, olha, eu quero trabalhar aqui nessa cooperativa. Ah, tudo bem, pode vir, faz um contrato lá de ingresso na cooperativa e começa a trabalhar. Ele não está pedindo um emprego, ele está pedindo para trabalhar. É bem diferente do que um hospital, por exemplo, que contrata um médico, eventualmente, não sei qual é o regime de trabalho, mas digamos que ele contrate o médico como empregado do hospital. A cooperativa não contrata como empregado, mas sim como uma pessoa que está ingressando junto a outras num grupo que vai exercer um trabalho, lógico, ele vai receber o dinheiro dele pelo trabalho que ele presta, vai dar um percentual à cooperativa, claro, se ela gerencia, se ela exerce a gestão dos interesses do cooperativado, ela tem uma estrutura que demanda recursos. Então, olha, tudo bem, eu te dou o seu dinheiro, mas você me dá 10%, 20%, sei lá quanto, para que eu possa manter toda essa estrutura, empregados, prédio, luz, telefone, etc, etc. Então, é assim que funciona. Então, ela tem em vista o interesse coletivo, mas é ele quem está prestando serviço em benefício próprio, afinal de contas, né? Bem, aí vem a história do ato cooperativo. Está lá no artigo 146 da Constituição. Como eu disse, a lei estabelecerá o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Bom, pelo que eu já disse até agora, em princípio dá para entender o que seja, ou qual seja a diferença entre o ato cooperativo e o ato da cooperativa. Então, olha, o ato cooperativo, que é diferente do ato da cooperativa, duas coisas diferentes, é o ato praticado pelo cooperativado. Então, o trabalho que ele faz, se eu sou médico, vou a um Bradesco, a Unimed, e digo, olha, eu quero me integrar a essa cooperativa, sou eu que vou prestar o serviço aos clientes indicados ou não pela Unimed. Normalmente eles são afiliados, né, associados à Unimed, eles me procuram como um médico cooperado, associado à Unimed. E eu estou cobrando dele, recebendo meu dinheiro, deixando a parcela na cooperativa, Unimed ou Bradesco, que seja, eu estou praticando um ato cooperado, um ato cooperativo. A cooperativa que faz essa intermediação, ela dá um livrinho lá, digamos, né, para o cooperado, olha, se você precisar de alguma coisa, nas várias especialidades, tem esses médicos aqui que são cooperados. Aí o cliente vai lá, sentiu uma dorzinha aqui, ele vai lá, qual é o médico que trata dessa dorzinha aqui? Lá, o doutor fulano de tal. Ele vai ao médico e o médico recebe, naturalmente, né? E é ele quem presta o serviço, é ele quem é remunerado. É ele quem pratica o ato cooperado, o ato cooperativo, conforme a Constituição prevê. Há um caso interessante sobre cooperativas de táxi que ocorreu em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo estava exigindo o ISS das empresas, desculpa, ato falho, exigindo das cooperativas o pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviços, que aqui é ISS normalmente, em São Paulo é ISSQN, eles complicam mais, porque é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, né? A gente é mais prático ISS, lá não, é ISSQN, qualquer natureza vira o sobrenome do imposto. Agora, um esclarecimento, por que o município estava exigindo das cooperativas? Porque quando alguém, um cliente, precisava de um táxi,
ao invés de ligar, como no caso do médico, em que ele vê aquele livrinho e escolhe o médico, ali não, ele liga, no caso lá de São Paulo, e que acontece em todo o Brasil, né? Ele liga para a cooperativa e diz, olha, eu estou precisando de um táxi agora, no endereço tal, assim, assim. Ah, pois não, ele entra lá no sistema de rádio, não sei qual, e diz, olha, qual é o motorista aí que está mais próximo do endereço tal? Ah, eu estou, então vai até lá, atende aquilo ali. Ele vai lá, atende, recebe dinheiro e prestou o serviço dele. Pelo fato e pelo simples fato de a cooperativa receber a ligação, receber o contato do cliente, o município estava entendendo que a real prestadora do serviço era a cooperativa. Esse processo foi bem interessante, porque ele chegou até ao STJ, até ao Superior Tribunal de Justiça. Aí chegou ao STJ essa discussão. Afinal de contas, quem é o contribuinte? É a cooperativa que faz aquela intermediação ou é o motorista que prestou o serviço de transporte ao cliente? Essa questão, de início, teve dois votos, inicialmente. Um, entendendo, do ministro Gurgel de Faria, entendendo que a cooperativa seria a contribuinte. Por quê? Porque era ela quem tinha um contato direto com o cliente, ela quem, não sei também se era o caso, mas vamos dizer, até para fins de argumentação, exagerando até, ela negociava preço, olha, daqui até ali, o motorista vai te cobrar R$40, R$50, sei lá. Então, ela fazia todo esse contato, essa intermediação, logo, e colocava o prestador, não vou nem chamar de prestador de serviço por enquanto, colocava uma pessoa à disposição para prestar aquele serviço a ela, então ela era a real contribuinte. E aí o ministro Napoleão Nunes Maia disse, não, peraí, gente, eu me lembro que o doutor Richard já falou isso várias vezes, né, repetiu no IAB, no dia 5 de abril, às 14 horas, né, ele disse que o prestador do serviço, numa cooperativa, quem presta o serviço é que é o contribuinte do imposto. Logo, quem prestou o serviço de pegar a pessoa aqui e levar para outra pessoa não foi a cooperativa, foi o taxista. Logo, para mim, o taxista é o contribuinte. Isso, aí a ministra Regina Helena Costa, terceira integrante, né, daquela turma, né, STJ é turma, né, daquela turma, né, ela pediu vista. Pouco tempo depois, 15 dias depois, ela decidiu, entendendo, né, no entendimento dela, acabou decidindo a questão, dizendo que, não, taxista é que é o verdadeiro contribuinte, é o prestador de serviço, não tenho dúvida em que pese a respeitável voto do ministro Gurgel de Faria. Eu diria que, por duas razões, a ministra acertou nessa decisão. Primeiro, porque ela decidiu da maneira como eu pensava. Logo, só pode dizer que ela está certa. Segundo, que eu sou amigo da Regina Helena Costa, mais uma razão para dizer que o voto dela foi acertado sobre todos os aspectos, né? E, agora, sem brincadeira, a Regina, ela veio da terceira região, né, São Paulo, ela veio da terceira região como uma especialista em direito tributário. Ela tem um livro que foi lançado agora, estou fazendo propaganda porque ela é muito boa mesmo, né? Tanto ela, nos ensinamentos dela, como o livro dela também. Mas vou aproveitar e fazer uma propaganda. Tem o de processo também, antigo processo tributário, e o de direito tributário, ela lançou agora uma nova edição, você está sabendo, né? Não sei se me lembro qual agora, até recebi um zap dela, né? Regina, não, estou lançando terceira edição, nona edição, não me lembro bem, estou para comprar e esqueço, né? Mas ela é um excelente, aliás, a gente sempre diz assim, o juiz bom é aquele que decide a nosso favor, né? Quando decide contra, diz, esse cara não entende nada, esse cara não leu o processo, esse cara não sei o quê. Agora que eu decido, não, esse cara é muito bom, pode fazer. Leu tudo que eu escrevi, entendeu claramente, né? Assim, juiz bom é que decide a nosso favor, né? Então, essa decisão, para mim, foi não só interessante pela questão em si, como também pela importância que ela tem, uma vez que nós temos hoje no Brasil cerca de 5.570 municípios. Então, esse é um problema que vai ocorrer mesmo em
pode estar ocorrendo já em muitos desses milhares de municípios que nós temos no Brasil. Então, a repercussão dele é enorme, tremenda, tremendo, muito importante mesmo, né? Agora, tem um outro caso que o Richard tocou assim de leve, né, e falou nas cooperativas de operadoras de planos de saúde, né, de planos de assistência à saúde, é a tal da IN20, Instrução Normativa número 20, expedida pela Agência Nacional de Saúde. Essa questão tem sido objeto de inúmeros casos, inúmeros processos em curso em todo o Brasil, nos tribunais, né, do Brasil inteirinho. Aí eu diria, vamos batizar de Unimed ou de Bradesco, a operadora de plano de saúde, quando a gente quiser se referir a uma delas, ou simplesmente planos de saúde, ok? Essa N20 foi o resultado de uma constatação. Pensei que eu tivesse feito animação, mas acabou, não sei se quando eu copiei de um arquivo para outro, acabou não ficando, não. Mas, que eu costumo ir mostrando aos pouquinhos, né? Agora não deu certo. Mas eu vou explicando aos poucos e na ordem. Essa questão foi gerada por um prejuízo prejuízo, um resultado negativo nos balanços, nas apurações finais de resultados de algumas, pelo menos, operadoras de planos de saúde. Com o resultado negativo, houve a necessidade de um esclarecimento. Bom, peraí, ela está dando lucro, tudo bem, resultado positivo, vamos distribuir a participação, né, pagar cada um, distribuir a participação. Bom, mas se o resultado for negativo, se as despesas forem maiores do que a receita obtida, alguém vai ter que arcar com esse prejuízo. Aí começou aquela discussão, mas espera aí, que é a cooperativa que vai assumir esse encargo tributário ou são os cooperados? A ANS se reuniu, os diretores se reuniram, né, com os técnicos, entenderam, não, espera aí, gente, voltando, o que é uma cooperativa? Não é a união de pessoas, né, com uma finalidade própria, né, coletiva, e tá, cada um trabalhando individualmente no seu interesse próprio? Sim. Então, quem é que tem que pagar esse prejuízo? O ISS devido e acumulado por não ter sido pago na ocasião, quem é que tem que assumir? É a cooperativa? Aí vai ver quem entender, se não. Quem tem que assumir é realmente a cooperativa, por uma má gestão, porque não cuidou bem dos interesses dos cooperados. Outros dizem, não, peraí, quem é o contribuinte, né, do ISS nesse caso? O contribuinte é aquele que efetivamente prestou o serviço, aquele que concorreu pessoal diretamente para a verificação ou ocorrência do fato gerador. E aí, então, a ANS resolveu disciplinar o assunto. Disse, olha, quando se for contabilizar os resultados, sejam eles positivos ou negativos, seguindo, aliás, eu escrevi Bracon com M, corrigindo, é com M, que, aliás, não é Instituto Brasileiro de Contabilidade, é Instituto Financeiro, não, de Auditores Independentes, Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Pronto. Se me perguntarem de novo, pode ser que eu esqueça, mas Ibracon, na verdade, o Ibracon é o resultado da fusão de dois institutos, que um deles ligado diretamente à contabilidade e outro ligado à auditoria contábil. Então, daí o Ibracon ter permanecido como contabilidade, né? Prevaleceu e foi mantido. Todas as normas sobre procedimento contábil são, afinal, aprovados ou divulgados pelo Ibracon. Com base nessas normas, a ANS expediu, então, essa tal IN20. E disse o seguinte, olha, ela é de 2008, então ela disse assim, olha, todas as parcelas relativas a exercícios anteriores a 2008 são escrituradas a débito da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Quer dizer, deu lucro, deu resultado positivo, conta de lucro. Deu resultado negativo, conta de prejuízos. Bom, e agora vai acumulando ao longo dos anos, né? Daí prejuízos ou lucros acumulados, né? Aí ela disse assim, bom, mas também não é bem assim, se é uma cooperativa de cooperados, nós temos que legitimar essa decisão de atribuir aos cooperados a responsabilidade
por esse resultado negativo havido. Então, vamos exigir, isso está lá na IN 20, vamos exigir que uma assembleia dos cooperativados legitime, vote a favor dessa decisão. Ela podia até determinar, olha, não tem conversa não, é o cooperado quem vai assumir o prejuízo e está acabado. Mas não, ela ainda atribuiu a uma Assembleia Geral ordinária. Só que a própria lei, não, o Código Civil, artigo 205, se não me engano, 205 ou 206, ele diz assim, em certas ocasiões, excepcionalmente, havendo necessidade, uma Assembleia Geral extraordinária pode fazer, às vezes, suprir a falta de uma Assembleia Geral ordinária. Aquele caso ali era um caso emergente, você tinha que dar uma solução imediata. Então, vamos convocar uma Assembleia Geral extraordinária, foi o que fizeram essas cooperativas. E essa decisão aprovada pelos cooperados, no sentido de que eles deveriam assumir esse compromisso, esse encargo, né, de pagar o ISS, foi depois, como é natural, foi respaldada por uma Assembleia Geral ordinária. Então, está satisfeito de alguma forma, né, de toda forma, aliás, a exigência da IN 20. E aí coloca lá os prejuízos, transfere os prejuízos para o ativo realizável de longo prazo. Quer dizer, você não precisa pagar tudo hoje. Pode ser combinar, parcelar e tal, mas está ali na conta que você um dia vai receber aquilo tudo ali. Bem, já falei, o resultado negativo é assumido pela cooperativa. E aí, assim, eu sei porque eu acompanhei alguns casos desse tipo, várias ações inúmeras ações de inúmeros médicos que haviam se desligado das cooperativas não se conformaram com isso. Espera aí, eu já saí, eu vou assumir. A gente, em direito tributário, a gente aprende que o que chega depois, quer dizer, aquele que sucede, assume a responsabilidade pelos tributos. Só que, nesse caso, não foi assim e nem assim que os tribunais têm decidido. Por quê? Você, como cooperada, numa determinada data, numa determinada época ou período, você é responsável, você se beneficia quando houver o lucro, mas também, quando não houver o lucro, quando o resultado for negativo, você tem que assumir também aquele prejuízo. Não importa se você continua lá ou se você já saiu da cooperativa. E aí as cooperativas médicas começaram a enviar carta de cobrança para os médicos que haviam se desligado. E eles então alegaram, peraí, mas isso aí do tratamento não está justo não, porque vocês estão me cobrando, estabelecendo prazo para pagar, e o médico que está aí, isso não é um tratamento isonômico. Aí as cooperativas refutaram esse argumento, dizendo, olha, há uma isonomia sim, porque todos os dois estão sendo cobrados. O médico que ainda está na cooperativa, ele é cobrado pelo faturamento dele, ele deixa um percentual aqui conosco para pagar esse ISS que é devido por todos vocês. Agora, como vocês se desligaram, nós fizemos a cobrança numa única parcela. Se vocês quiserem, não sei se todas fizeram assim, mas se vocês quiserem negociar, venham aqui, a gente estuda uma forma, eu vou receber em 2, 10, 20, 50 parcelas. Mas o tratamento está sendo isonômico, isso vocês não podem alegar. Todo mundo está sendo cobrado. E outra, como está lá embaixo, numa proporção segundo a participação de cada um nos atos cooperados. Ou seja, se você naquele período faturou tanto, o outro faturou o outro tanto, o atual está faturando, na mesma proporção vocês estão pagando. Um paga 50, outro 100, outro 200, mas todos dentro daquela proporção constante de uma planilha elaborada pela cooperativa, e os juízes todos e tribunais têm entendido dessa forma também. Então, a conclusão a que se chega, todo esse imbróglio, toda essa complicação tem, a meu ver, e acredito que os meus dois colegas vão concordar com isso, pela falta de um disciplinamento, uma regulação, um esclarecimento legal sobre o que seja o ato cooperado. Que com isso nós vamos distinguir perfeitamente o que é um ato cooperado do ato da cooperativa.
Se as duas coisas ficarem bem claras, não haverá mais nenhum motivo para esses desencontros de interpretação e de entendimento, né? E eu queria só concluir, fiz umas anotações aqui, mas se tivesse tempo eu falaria para encher o tempo, né? Só para encher o tempo? Não, é coisa séria, né? Primeiro, corroborar o que disse há pouco o Richard, e, de modo geral, todos nós que lidamos com cooperativa de alguma forma, sabemos. Muita gente vê a cooperativa com uma visão assim, muito negativa, por falta de conhecimento, por inteira ignorância no bom sentido, né? Não nada pessoal, mas por falta de conhecimento do que seja uma cooperativa. Ao invés de pessoas se reunirem, criarem uma empresa com objetivo de lucro, olha, eu emprego o meu capital, contrato gente para trabalhar para minha empresa, mas para mim, afinal, eles vão trabalhar aquela mais-valia, quem vai receber sou eu. Aí eu fico rico, compro meus apartamentos, iate, vou para a França, tomo minha champanhe lá, faço aquela dancinha do guardanapo, né? Estou bem de vida. E os outros estão lá, ganhando salário mínimo. Agora os presidentes vêm sucedendo aí, não vou dar aumento do salário mínimo não, porque o trabalhador já está ganhando muito, mas os patrões estão ganhando muito. Aí o que faz esses trabalhadores? É assim, peraí, gente, vamos nos reunir aqui, e aí cada um de nós tem uma mesma especialidade, vamos constituir uma cooperativa, nós estaremos trabalhando para nós mesmos. Gente, isso é uma coisa que a Adriana conhece muito bem, Valério, Paulo, Richard também. Isso vem desde que século, essa ideia daquele século XV, XVI, por aí, né? Mas já é uma coisa antiga que vem se sucedendo, continuando a acontecer através dos séculos, a formação de cooperativa. É você trabalhando para você e não para um terceiro, para um patrão que, não vou dizer no mau sentido, né, explora a sua mão de obra, a sua capacidade de trabalho. Explora num certo sentido, porque você está, como trabalhador, né, você também está agindo honestamente em benefício da sociedade, do povo, da sua família. Tá? Então, não é nesse sentido que está sendo explorado. Mas você está trabalhando para você ganhando o seu dinheiro. Agora, é claro que uma cooperativa de milhares de pessoas exigem alguém que vá coordenar aquele trabalho, exercer aquela gestão. É o papel da cooperativa. E a última coisa que eu queria também fazer uma observação, isso porque o Richard provocou, num detalhezinho que ele falou ali no finalzinho, que falou sobre a participação nos lucros, né? Todos os candidatos, pelo menos os principais candidatos à presidência da República no último pleito, disseram que iam passar a tributar, a cobrar imposto de renda sobre a participação nos lucros. Né? Quando você falou, né, a gente investe capital, tal, não sei o quê, então ele deu a deixa para eu me lembrar desse fato. Então, e agora eu li há poucos dias que acho que foi o ministro da Economia disse que vai propor o projeto de lei nesse sentido, de cobrar imposto de renda sobre a participação nos lucros e dividendos. E li, aliás, o presidente Bolsonaro dizer que ele vai reduzir o imposto de renda das empresas. A gente sabe muito bem, já percebeu essa ligação do Bolsonaro com o Trump. Não sei por que vou ter Trump lá em cima, né? Está só no mapa, gente, né? Ele não está acima de nós, não, é só no mapa. A América do Norte está lá, a gente está aqui, só por isso. Mas a gente sabe dessa ligação do Bolsonaro com o Trump. Ele foi lá, visitou, puxa, você é o maior presidente do mundo, eu também vou transferir a minha embaixada para Jerusalém. Quer dizer, quando ele disse que ia transferir, desagradou os árabes. Quando ele chegou lá em Israel, ele disse assim, não vou transferir, não, só vou montar um escritório aqui. Aí desagradou os israelitas também. Quer dizer, ele tem essa capacidade, infelizmente, para todos nós, né? Mas esse é outro detalhe. O Trump, Donald Trump, né, em dezembro, isso tem um ano, fez um ano agora, em dezembro de 2017, ele promoveu nos Estados Unidos uma reforma tributária em que ele reduziu o imposto de renda. Eu sei porque nessa ocasião eu estava lá, por acaso, coincidência, passei uns dias, né? Eu vi pela televisão, acompanhei o anúncio dele, comentários de jornalistas. Tal. Ele promoveu uma reforma tributária em que ele reduziu o imposto de renda das pessoas jurídicas, sim. E a economia dos Estados Unidos está indo bem, graças a Deus, para eles, de certa forma para nós também, porque eles compram produtos nossos. Mas a economia está indo bem. Mas o que ele fez em compensação? Acabou com todos os incentivos fiscais.
Aqui no Brasil, o nosso Trump dos Capricórnios, abaixo do trópico, né? Ele vai reduzir o imposto das empresas e ainda vai tributar a participação dos advogados, médicos, engenheiros, etc., etc., na participação que eles têm nos lucros e nos dividendos. Quer dizer, ele beneficia as empresas aqui e prejudica aquele que trabalha, que emprega sua mão de obra para obter uma renda qualquer. Quer dizer, é uma política diferente. Ele viu uma coisa, isso aqui é bom para nós, implanta aqui. O outro, como a maioria, você falou que a maioria dos países tributa, isso é verdade, mas o Trump não fez isso, porque lá já se cobrava, então ele bastou ele reduzir o imposto de renda e acabar com os incentivos. Quer dizer, uma coisa compensa a outra. Você trabalha para ganhar, vou te reduzir o imposto de renda, mas também você não vai ter benefício nenhum. Aqui não, a gente continua mantendo os incentivos, reduz os impostos e ainda onera o trabalhador, e não vou nem falar sobre a reforma previdenciária que está por vir. Gente, olha, eu agradeço muito, mais uma vez, o convite, a companhia do Richard foi muito estimulante para mim, é um amigo de muito tempo já, há mais de 6 meses. Não entregar a mim pelos menos, né? Conversando isso com o Paulo. Deixa eu falar. Bom, muito obrigado então a vocês todos pela atenção e tudo bom.